2 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 9, está aparecendo aí na tela. Você pode marcar na sua Bíblia, acompanhar aí na sua Bíblia, mas pode olhar na tela. Nessa mensagem de hoje eu quero ler o texto na versão atualizada. Nossa versão tradicional, normal, da maioria dos membros da igreja. Diz assim a palavra de Deus, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordais das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, sabendo, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos antepassados morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. E pela mesma palavra veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai querido, fala, Senhor, aos nossos corações por meio da Tua palavra. Repreenda tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, a reverência e a quietude necessários para podermos aprender do Senhor nessa noite. Abençoa os que estão aqui presencialmente e aqueles que nos acompanham pela internet. E aqueles, ó Deus, que ouvirão esta mensagem noutro tempo. Permita, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor sejam multiplicados sobre a vida de cada um. E todos nós possamos crescer no conhecimento da Tua palavra. Fortaleça o Teu povo, aviva a Tua igreja. Permita, Senhor, que nós possamos fazer o que lhe agrada todos os dias das nossas vidas e principalmente ao longo desse novo ano. Em nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, então permaneça aí com a sua Bíblia aberta e aqueles que já estão desenvolvendo esse saudável hábito de trazer sua caneta, o seu papelzinho, é melhor ainda, né? Porque esse é o grande propósito do culto ao Senhor, é aprender da palavra de Deus. Conforme nós já temos visto aqui ao longo das nossas exposições na segunda carta de Pedro, sabemos que esta carta principalmente trata da importância, da indispensabilidade de crescer na graça e no conhecimento do Evangelho. Na visão do apóstolo Pedro, o crente verdadeiro, ele tem que estar comprometido, primeiramente, com o Deus da palavra, por causa do seu caráter perfeito e do seu poder absoluto. Então, o primeiro compromisso nosso é com Deus, por causa do caráter perfeito de Deus e por causa do poder absoluto de Deus. O segundo compromisso do crente verdadeiro, do cristão verdadeiro, é com a palavra de Deus, porque na palavra de Deus, o crente encontra todas as condições necessárias para uma vida que agrada a Deus e ao mesmo tempo lhe capacite para vencer todas as lutas da sua vida até a volta do Senhor Jesus Cristo. Assim, na visão do apóstolo Pedro, é somente na Bíblia que o crente encontra a maneira correta de se dirigir a Deus em verdadeira adoração.
somente através da Bíblia, e é nela que o crente aprende. Primeiro, sobre Deus. Segundo, sobre o que ele deve crer acerca de Deus. Então preste bem atenção aqui, olhe para mim. Se você quer saber a respeito de Deus, a única maneira de saber disso é através da Bíblia. Se você quiser saber o que você deve crer acerca de Deus, também tem que ser através da Bíblia. E se você quiser saber o que Deus requer de você, também tem que ser através da Bíblia. Então, o crente não pode viver sem a Bíblia. Por isso é que o apóstolo Pedro escreve essa carta, mostrando a indispensabilidade da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Em face disso, o crente verdadeiro, ele se preocupa cada dia da sua vida, cada minuto da sua vida. Ele se preocupa em lembrar do Evangelho, em crescer no Evangelho e perseverar nas promessas do Evangelho. Para esse crente, ler e ouvir a palavra de Deus na sua língua, no seu idioma, é um privilégio imensurável. E obedecê-la é o seu dever. É o seu dever. Então você já parou para pensar que é um privilégio você ter a Bíblia agora aí na sua língua e poder lê-la com liberdade? Enquanto muitos irmãos nossos espalhados por esse mundo afora não têm esse privilégio, às vezes não tem a Bíblia na sua língua, às vezes não tem a liberdade para lê-la. Então o crente verdadeiro, ele sabe que ele não pode viver sem a Bíblia. E quando ele tem a oportunidade de ler a Bíblia e ouvir a respeito da Bíblia na sua língua, isso para ele é um privilégio. Ele anda quilômetros, ele vai longe atrás da leitura da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus verdadeira. Então ele tem prazer em estar aonde tem a leitura verdadeira da Bíblia e pregação verdadeira da Bíblia Sagrada. Por isso que ele entende que obedecer às Escrituras é o seu principal objetivo. O grande objetivo da vida desse crente verdadeiro é permanecer, através do crescimento na palavra de Deus, permanentemente comprometido com Jesus, não retroceder, não negar a sua fé, e mesmo diante aos horrores das perseguições e tribulações, pelas quais todos os crentes passarão, todos estamos sujeitos, mesmo diante disso, ele vai permanecer firme, estimulado, animado, encorajado, consolado, principalmente com as promessas do descanso eterno, com as promessas da volta do Senhor Jesus, com as promessas do céu, com as promessas de que com Ele viveremos para sempre. Conforme nós já vimos aí no capítulo 2 dessa segunda carta de Pedro, lá nesse capítulo 2, principalmente Pedro nos alertou, nos advertiu a respeito do perigo dos falsos mestres. Ele diz lá, por causa da doutrina deles, por causa do comportamento deles, por causa da motivação errada deles. Na essência, o grande problema destes falsos mestres e dos seus seguidores é que eles começaram flertando com o pecado, condescendendo com o pecado. Depois eles se acostumaram com o pecado e depois eles se moldaram ao pecado. É assim que começa toda a heresia. Esta é a estratégia de todo falso mestre. Ele te leva a flertar com o pecado. Você começa a brincar com fogo. Daí a pouco você se acostuma com essa brincadeira. Você começa a gostar disso. Daí a pouco você é moldado pelo pecado. E nesta altura da sua vida ou da vida desses hereges, eles já estão deturpando as Escrituras para justificar a sua ética, para justificar o seu comportamento. Aí na vida desses, já não é mais a palavra que molda o comportamento deles, é o comportamento deles que quer moldar a palavra. Então é isso que acontece, por isso que tem muita gente por aí querendo atualizar a Bíblia. Ou seja, ele tem que mudar a Bíblia para ajustar o seu comportamento. Não é mais a Bíblia que muda o comportamento. É o comportamento que muda a Bíblia. Por isso que Pedro diz que esses falsos mestres são perigosíssimos,
Mas eles não escaparão do juízo de Deus, receberão a retribuição devida pela injustiça que causaram. Versículo 13 do capítulo 2. Eles, como Balaão, filho de Beor, receberão o salário da injustiça. Versículo 15. A escuridão das trevas está reservada para eles. Versículo 17. E a Bíblia diz clara aí que eles não escaparão do juízo de Deus. Por isso, o crente verdadeiro, e é isso que o apóstolo Pedro queria colocar no coração dos seus leitores, na mente dos seus leitores, que nós, os crentes verdadeiros, os cristãos verdadeiros, eles precisam dia após dia procurar andar no caminho da verdade, versículo 2, andar no caminho reto, versículo 15, caminhar na justiça, versículo 21, o contrário dos falsos mestres, que diz a Bíblia que eles deixaram o caminho verdadeiro, deixaram o reto caminho, deixaram o justo caminho e trilharam o caminho de Balaão. Por isso receberão a devida condenação. Agora, no capítulo 3, Pedro passa a tratar da gloriosa doutrina da segunda vinda de Cristo e do juízo final. Então, o capítulo 3, pode marcar na sua Bíblia, o assunto, o pano de fundo do capítulo 3, o assunto principal é a gloriosa, majestosa doutrina da segunda vinda de Cristo e também a doutrina do juízo final, que acontecerá na volta de Cristo Jesus. Pedro encerra a sua obra, ele encerra a sua participação nas Escrituras Sagradas, exatamente com um capítulo escatológico, destacando a doutrina da absoluta, certa e gloriosa volta de Cristo. Que por um lado, com certeza, é a mais bela, a mais consoladora, a mais estimuladora doutrina do Novo Testamento. Por outro, é a que mais incomoda os falsos mestres, é a que eles mais combatem, é a que mais os perturbam e que eles mais querem destruir, refutar. Mas por não conseguirem, o texto vai dizer que eles vão ridicularizá-la, eles vão tentar desprezá-la. Esse é o contexto. O contexto do capítulo 3 é exatamente esse. Pedro vai terminar a sua escritura falando da gloriosa volta de Jesus. E ele faz aqui um contraponto, ele critica os falsos mestres que estavam lá por não terem argumento, por não conseguirem refutar a doutrina da volta de Cristo. Eles começaram a ridicularizar aquela doutrina, a desprezar aquela doutrina. É isso que o texto diz claramente aí, que eles deliberadamente, com escárnios, a Bíblia diz, escarnecendo, eles procuram negar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o contexto. Agora, por que os falsos mestres agem assim? Porque eles sabem que a doutrina que mais encoraja, que mais fortalece o crente é exatamente a certeza da volta de Jesus. Por isso é que quando a igreja perde de vista a doutrina da parousia, ou seja, a doutrina da volta de Jesus, ela fica fraca, ela se seculariza. Quando nós deixamos de pregar sobre o céu, quando você se esquece de pensar no céu, quando você não procura as coisas do céu, quando você não lembra do céu, você começa a gostar da terra e perde o medo do inferno. É isso que dizia Churchill, grande ministro da Inglaterra, ministro da guerra. Ele dizia que o problema da Inglaterra naquela época é porque os púlpitos da igreja da Inglaterra não estavam pregando nem sobre o céu e nem sobre o inferno. Por causa disso, as pessoas não tinham desejo de ir para o céu e, pior ainda, não tinha medo de ir para o inferno. Mas, na realidade, a doutrina da segunda vinda incomoda os falsos mestres, incomoda sim. Por quê? Porque eles sabem que se o crente parar de pensar na segunda vinda de Cristo, ele perde a sua força, ele perde. O que nos fortalece é que Jesus está vindo. É isso que consolou Isaías na sua perplexidade. É isso que consolou Abacuque. É isso que consolou Paulo, consolou o próprio Pedro, o próprio João no Apocalipse. Quantas vezes no Apocalipse, quantas vezes o próprio Senhor Jesus aparece dizendo: virei sem demora.
Virei sem demora. Eis que venho sem demora. No capítulo 22 do Apocalipse, o último capítulo do livro do Apocalipse, três vezes, consecutivamente. E aí nós temos uma regrinha de hermenêutica, que quando uma mesma lição se repete três vezes consecutivas, nós temos ali um princípio. Então, isso é um princípio. Jesus, além de estar consolando João e consolando todos os leitores de João e nos consolando hoje, ele estava afirmando, ele não estava apenas colocando algo hipotético, mas ele estava afirmando, ele estava dizendo, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Tiago, meio-irmão de Jesus, no capítulo 5, ele diz que Jesus já está às portas, e sem demora, a palavra grega que aparece lá, significa que ele já está às portas, que ele não vai atrasar, que ele virá no momento certo. Mas os falsos mestres não gostam disso. Os falsos mestres querem entreter a igreja com outras coisas para que a igreja passe a gostar aqui da terra. Para que o crente ponha o coração nas coisas aqui da terra. Para que o crente passe a olhar para baixo e não para cima. Quando a gente fica pensando na vinda de Jesus, nós ficamos olhando para cima, a nossa expectativa está em cima, quando as trombetas soarem e quando Jesus descer em glória, gloriosamente. Portanto, isso incomoda os falsos mestres, aqueles que estão secularizados, eles não podem e não querem pensar na segunda vinda de Cristo. Esse é o contexto, é isso que estava acontecendo. Olha para o nosso texto. Esses 9 versículos, eu posso dividi-los pelo menos em 3 partes. Versículo 1 e 2, depois do versículo 3 até o versículo 8, e sozinho depois o versículo 9, para facilitar os nossos estudos. Então vamos lá, vamos ver o que o texto tem para nós aí. Esse é o contexto, versículo 1 e 2. Primeira coisa que Pedro vai deixar claro, e eu gostaria de colocar isso para vocês hoje, né? Que às vezes nós, pastores, ficamos preocupados. Eu percebo, às vezes, já no alto dos meus 33 anos de ministério, às vezes eu fico pensando de quando eu era jovem e queria trazer novidades para a igreja e achava que a igreja precisava de novidades e tudo, né? E muitos pastores entram nesse caminho que muitas vezes não tem volta, um caminho triste. Aí o pastor vira apresentador de stand-up, começa a fazer striptease e tudo, que tem que trazer novidade para a igreja, etc. e tal. Mas olha o que Pedro vai dizer para nós aí no versículo 1. Na realidade, não é função do pastor trazer novidade. Pelo contrário, a função dele é repetir sempre as antigas doutrinas da graça, para que ninguém esqueça, para que ela fique bem clara na sua mente. Na mente dos verdadeiros crentes. O cano já foi fechado, portanto não tem mais novidade. Minha obrigação hoje, bem clara hoje, a repetição é um dos principais propósitos da pregação. Minha função aqui é dizer para vocês aquilo que vocês já sabem, para que vocês não esqueçam. E aprofunde isso cada vez mais. E cada vez mais isso se torne realidade para vocês. E cada vez mais isso faça diferença na sua vida. E cada vez mais isso te fortaleça. Cada vez mais isso te encoraje. Essa é a minha função. Então eu não preciso ficar inventando nada. E nenhum crente tem que vir para a igreja com a expectativa de receber alguma coisa nova aqui. Não. Eu vou arrepiar aqui, tem uma revelação nova para vocês. Nada disso já está aqui na palavra de Deus. E essa é a nossa obrigação. Essa é a nossa obrigação. Olha o que Pedro diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Não estou trazendo nada novo, estou trazendo coisa que vocês já sabem. E a minha obrigação é que vocês mantenham isso claramente, né? O apóstolo Pedro está falando aqui que o pregador tem que estar constantemente repetindo as grandes verdades das Escrituras, as grandes verdades cristãs. Elas têm que ser repetidas várias e várias vezes. É isso que Deus mandou Moisés fazer. O que significa Deuteronômio? Deuteronômio significa repetição. Moisés, quando viu a terra de longe,
Deus mandou agora, você vai repetir tudo para o povo, para eles não esquecerem nada, porque com certeza, quando eles entrarem na terra prometida, quando eles começarem a colher de plantações que eles não plantaram, de lavouras que eles não plantaram, quando eles estiverem morando em casas de barro que eles não construíram, né? Quando eles estiverem usufruindo das tamareiras que eles não plantaram, eles vão esquecer de mim. Então, repita tudo para eles. Pedro sabia que nós, humanos, e que os seus leitores também, tinham essa terrível capacidade de esquecer. Então, não é só o brasileiro que tem mente curta em relação à política, não. Na realidade, é do ser humano caído. O ser humano, descendente de Adão, ele tem uma facilidade terrível de esquecer, e principalmente de esquecer da palavra de Deus. De esquecer da palavra de Deus. Por isso é que muitas vezes Deus tem que dar uma chacoalhada. E essa Covid que está aí, que vem aí o ano de 2020, foi para dar uma chacoalhada no povo mesmo. Foi para humilhar os países ricos. Foi para humilhar os sábios. Para mostrar para todos eles quem é que está no controle. Muitas vezes Deus faz isso. E a obrigação do pregador e do apóstolo Pedro aqui é, olha, despertar. Olha o texto, despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Já está aí, vocês já sabem, mas eu estou despertando. Né? É a mesma coisa que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos. Pode olhar na sua Bíblia, Romanos 13, você que está em casa, abra aí, Romanos 13, verso 11. Mesma coisa que Paulo falou lá. Romanos 13, verso 11 e 12, Paulo diz assim, né? E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. A palavra tempo ali é Kairos, o tempo, o propósito de Deus. E ele vai falar da segunda vinda, realmente. Né? Já é hora de despertardes do sono. Marque aí na sua Bíblia. Já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite. Marca na sua Bíblia aí, noite. Vai alta noite. E vem chegando o dia. Marque na sua Bíblia, dia. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está usando aí três metáforas, três metáforas, sono, noite e dia. Sono é uma metáfora que representa aí a letargia, a preguiça, a indolência espiritual. Então é função do pastor acordar a igreja, não deixar a igreja ficar indolente, esquecer da palavra e principalmente esquecer que Jesus está voltando. Porque Paulo está no mesmo contexto de Pedro. No mesmo, falando da segunda vinda de Cristo Jesus. Já é hora de despertar, porque o sol da justiça já está raiando. Olha aí, segunda metáfora, noite. A metáfora aqui tem a ver com ignorância acerca de Deus. Acerca de Deus. E dia refere-se à segunda vinda, né? A segunda vinda, o dia verdadeiro, o dia maravilhoso, quando Jesus voltar. Maravilhoso para os crentes, mas terrível para os ímpios. Terrível para os ímpios. Para os crentes será uma benção, quando nós seremos recolhidos e nos uniremos a Ele, em definitivo. Mas para os ímpios, vão querer fugir desse dia, vão clamar a morte, e a morte é que vai fugir deles. Vai ser um dia de horror. No Velho Testamento inteiro, refere-se a esse dia como o terrível dia do Senhor. O terrível dia do Senhor. É o dia do juízo. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que essa era a obrigação dele, trazer isto à memória dos crentes. Mas ele vai deixar uma segunda coisa clara nessa primeira parte aí, no versículo 2 agora. Vai deixar claro aí, além de dizer qual é o principal papel do pregador, ele vai dizer também aí a respeito da unidade das Escrituras. Unidade das Escrituras. Às vezes tem determinados pregadores que têm uma preferência em pregar no Novo Testamento, ou isso, aquilo, outro e tal. Mas Pedro vai deixar claro aqui que a Bíblia é uma só, né? Formada por 2 testamentos. Formada aqui por todos os seus livros, os 39 livros do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento. Mas é um livro só, uma grande biblioteca. E do Gênesis ao Apocalipse,
toda a sua mensagem é importante. Ele vai mostrar aí a unidade das Escrituras. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia aponta para Cristo. Tanto os profetas, ele está dizendo, olha aí no versículo comigo, né? Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinados pelos apóstolos. Então ele está colocando os profetas e os apóstolos. Em toda a Bíblia, nós temos centenas e centenas de citações a respeito da segunda vinda de Cristo. Só no Novo Testamento, nós temos mais de 300, não falei errado não, 300 citações a respeito da segunda vinda de Cristo. Apenas 4 livros no Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, vocês sabem disso. Apenas 4 livros não menciona diretamente a segunda vinda de Cristo. O livro de Gálatas, que tem um outro propósito, né? Filemão, que é uma carta de gratidão do apóstolo Paulo, e as segunda e a terceira cartas de João. Apenas esses 4 livros, né, dentre 27, não falam diretamente a respeito da segunda vinda de Jesus. Todos os outros falam diretamente, e, como eu disse, são mais de 300 citações. O Velho Testamento também. O Velho Testamento tem um monte de profecias a respeito da primeira vinda, mas muitas delas a respeito da segunda vinda. Principalmente Zacarias e Isaías profetizam a respeito da segunda vinda de Jesus. Portanto, do Gênesis ao Apocalipse, o fio de escarlata que perpassa toda a Bíblia é Jesus Cristo. Não se pode ler a Bíblia sem pensar em Jesus, porque toda a Bíblia, de Gênesis 3,15 até o Apocalipse 22, aponta para Jesus. Para Jesus. Toda a Bíblia. E para nós, então, é o nosso tesouro. E todo o Novo Testamento agora, depois da obra consumada de Jesus, aponta para a sua vinda, que Jesus não voltará mais como Salvador, virá como Rei, como Senhor, na sua glória. Por isso que a segunda vinda é gloriosa, ela não é só absoluta e certa, ela será gloriosa, o grande dia da glória dos crentes, da glória da igreja. Por isso é que nós não podemos esquecer disso um minuto sequer da nossa vida. Então, Pedro está dizendo claramente que, além do papel do pregador trazer isso à mente dos ouvintes, ele está dizendo que a Bíblia é uma só. E do Gênesis ao Apocalipse nós temos um fio de escarlata só. Jesus Cristo. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Pois bem, agora vamos ao versículo 3 até o versículo 8, a segunda parte desse texto. Como eu já disse, os falsos profetas não gostam dessa doutrina. Então eles vão tentar ridicularizar. Olha o que Pedro diz, olha comigo o verso 3. Ele diz lá, sabendo, ou seja, tendo em conta, antes de tudo, ou seja, quero dizer para vocês, dizia Pedro, antes de tudo, saibam disso, que nos últimos dias, já expliquei que na mente de Pedro e de todo o Novo Testamento, os últimos dias é este período entre a ascensão e a segunda vinda. Quando Jesus voltou para os céus, lá na ascensão, Atos capítulo 1, quando ele volta e ele diz, da maneira que eu estou subindo, vocês vão ver eu voltarei de maneira visível, de maneira triunfante, gloriosa. Então, daquele dia que ele voltou aos céus e assumiu o seu lugar à destra do Pai, até a sua segunda vinda, esse período aí, a Bíblia chama de últimos dias. Últimos dias. Então Pedro está dizendo que agora, na nossa dispensação, hoje, esse perigo é para nós hoje, nós estamos correndo esse perigo. Ele diz lá, antes de tudo, sabendo disso, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo,
que eles estavam dizendo? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram, os nossos antepassados morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Agora olha bem aí o versículo 5, porque deliberadamente, observe bem que esses falsos profetas sabiam o que estavam fazendo, e aqui nós temos um exemplo claro de blasfêmia. Eles sabiam o que estavam fazendo, e deliberadamente estavam fazendo aquilo. Esquecem que de longo tempo houve céus como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, e pela mesma palavra veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, né? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, observe aí, que eu gravei 3 vezes pela mesma palavra. Observe bem o que está acontecendo aqui. Os falsos mestres ensinando contra a segunda vinda, querendo desestimular a igreja, querendo fazer com que a igreja não se lembrasse mais dessa gloriosa doutrina. Eles então começavam a ridicularizá-la. Puxa vida, né? Jesus prometeu que viria e não veio. Já se passaram, aqui mais ou menos pela escritura dessa carta, aqui já tinha passado aí quase 40 anos. Já passaram quase 40 anos, né? E aí eles exageram. E desde que o mundo é mundo, nada mudou, continua do mesmo jeito. Então veja bem, olha o que Pedro está dizendo, além desses falsos mestres, além deles serem, conforme ele já tinha colocado lá, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, que eles eram arrogantes, que eles eram atrevidos, que eles eram difamadores, cheios de adultérios, incansáveis no pecado, avarentos, malditos. Aqui agora, no capítulo 3, o apóstolo Pedro vai dizer que além de tudo isso, eles também são, diz o texto claramente aí, também são escarnecedores, zombadores, cínicos e, além do mais, mentirosos, e deliberadamente querem enganar o povo, querem roubar do povo a sua esperança. Qual é a esperança nossa? A volta de Cristo. E como nós conseguimos vencer essa Covid com alegria? O texto diz lá em Romanos capítulo 12, verso 12, diz lá, regozijai-vos na esperança, ou seja, alegrai-vos na esperança. Qual esperança? A vinda de Cristo, não é na vacina não, é na vinda de Cristo. A nossa alegria não está se vai aparecer uma vacina ou não, a nossa alegria é que Jesus vai voltar. Essa é a nossa alegria, e por causa disso, o texto diz, sede pacientes na tribulação, então tenha paciência, e por causa disso, o texto diz, persevere na oração. Quando Jesus voltar, você precisa ser achado de joelhos, achado orando, firme, fiel ao Senhor. Mas os falsos mestres não querem isso. Eles são, além de tudo, eles são, o texto diz aí, zombadores. Eles ficavam zombando. Ah, Jesus não falou que viria? Cadê a promessa? Então, pelo tempo, essa promessa já caducou. Então, ele não vem mais. E dizia para os outros, ali ó, fulano de tal morreu, os nossos pais morreram, né? O nosso pai falava isso, o nosso avô falava isso, e todos morreram, e até hoje ele não veio. Então, conclusão, ele não virá mais. Então esqueçam disso. Como diz o apóstolo Paulo no texto da ressurreição, diz lá, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem mais razão. Não tem sentido. E lá no mesmo texto de 1 Coríntios 15, ele diz, aqueles que põem a sua esperança apenas nessa existência, é o mais infeliz de todos os homens. Então esses falsos mestres, além de zombadores, também eram mentirosos. Mentirosos, porque o texto diz assim, deliberadamente, eles diziam, né? Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso é mentira. É mentira. E aí Pedro agora vai responder esses hereges, vai responder esses mentirosos. Ele então dá aqui 2 respostas, 2. A primeira delas, aí do versículo 5 até o versículo 8. Ele vai dar 2 respostas, né? Até o versículo 7, propriamente dito. A primeira é que eles estavam mentindo, porque a palavra de Deus é verdadeira.
a palavra de Deus é verdadeira, e Deus já provou que a sua palavra é verdadeira. Deus já provou que aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará, ela se cumprirá. E aí Pedro 3 vezes vai dizer, vocês estão falando? Mas Deus já cumpriu, né? Deus já cumpriu. Deus cumpriu a palavra dele, porque pela palavra dele veio a existir aquilo que não existia. O mundo passou a existir por causa da palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, diz que fé é você crer que Deus trouxe à existência aquilo que não existia pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. Lá em Hebreus 11 diz isso. Então Deus trouxe à existência pelo poder da sua palavra. E o mundo está aí. E é a palavra de Deus que trouxe isso à existência. Mas ele diz, mas Deus destruiu esse mundo, Deus julgou esse mundo com o poder da sua palavra, referindo-se ao dilúvio nos dias de Noé. E todos eles sabiam daquilo, todos eles sabiam da história. Por que que Deus não vai cumprir a sua palavra em relação à vinda de Jesus? Se Ele já deu testemunho que a sua palavra se cumpre. O que te leva a crer que Jesus não vai voltar? Então Ele vai voltar sim. E essa história de dizer que o mundo continua do mesmo jeito desde quando foi criado, também é mentira, porque os falsos mestres são mentirosos. É mentira, porque o mundo está em constante mudança. Para começar, ele não existia, Deus é que criou. Segundo, Deus o julgou. E a mesma palavra diz que o próprio Deus já o entesourou, o cosmos, céus e terra, para julgá-lo novamente com os ímpios, e fará isso com fogo. O texto diz. Então, o que te leva a crer que Deus não vai cumprir, se Ele já cumpriu a primeira vez? Então, Pedro rechaça os seus adversários aqui, esses mentirosos, falsos profetas, né, os falsos mestres. A segunda resposta dele, né, em relação a isso, ele vai dizer, está aí no versículo 8, olha comigo, agora. Há todavia uma coisa, ele já deu a primeira parte, a resposta agora ele vai para a segunda e chegando ao final do texto. Ele diz lá, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Ele começa a pregação dizendo que o pregador tem a função de não deixar vocês esquecerem. E agora ele diz, olha, presta atenção aqui, porque vocês não podem esquecer. Não pode esquecer, né? Diz lá, o que não pode esquecer? Que para o Senhor, ou seja, para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Uma das reclamações dos falsos mestres é que Jesus estava demorando. E aí Pedro vai dizer para eles, olha, ele vai explicar que essa aparente demora, na realidade não era demora. É a maneira como você vai olhar para isso, a maneira como você espera a volta do Senhor Jesus, os óculos que você usa. Então Pedro vai deixar claro aqui que esta aparente demora, na realidade tinha 2 razões. Primeira delas é que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós não podemos ler Deus com os nossos óculos. Nós temos que ler Deus e as coisas de Deus com os óculos de Deus. O nosso tempo foi criado por Deus, portanto, Deus não está submisso ao nosso tempo, porque Ele mesmo criou esse tempo. Ele transcende esse tempo. Então nós podemos dizer que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e é fato que não é. E na Bíblia as palavras são inclusive diferentes. O nosso tempo é o tempo cronológico, é o tempo de relógio, né? É o tempo cronometrado, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 1 século e assim por diante. O tempo de Deus não é esse. Deus não é cartesiano, Ele não tem passado, presente e futuro. Não, Ele sempre viu todas as coisas num foco só. Todas as coisas. E aí Pedro está explicando, olha, essa aparente demora, essa é a nossa visão. Não é a visão de Deus, porque o tempo de Deus não é esse. Não é esse, dizia ele. Para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus vive na eternidade. A eternidade não tem tempo. Não tem tempo. A eternidade não passa. É a eternidade, é o absoluto. Né? No capítulo 22 do Apocalipse, Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega,
o princípio e o fim. Então, nele estão todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que nele reside toda a riqueza, todos os bens, todas as coisas estão em Cristo Jesus. Segundo, Pedro vai dizer aí que essa aparente demora, na realidade não é demora, é misericórdia. É misericórdia. Né? É o tempo que Deus está dando para que o número dos seus eleitos se complete. Jesus ainda não veio, porque a igreja tem que evangelizar mais, tem que alcançar aqueles que o Senhor elegeu e que não foram alcançados ainda. E a única maneira de alcançá-los é pela pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então esse tempo, essa demora, na realidade é misericórdia. Misericórdia. Olha aqui que o texto termina então, o versículo 9. O versículo 9 diz assim, Pedro agora completa a sua lição. E ele diz assim: queridos irmãos, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. Os falsos mestres estão falando isso aí, né? E usando esse argumento para dizer que ele não vai vir mais, porque demorou tanto que não vai vir mais. Né? Alguns julgam demorado. Mas olha o que Pedro está dizendo. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, por causa da bondade de Deus, por causa da longanimidade de Deus, por causa da misericórdia de Deus para convosco. Convosco quem? Os leitores dele, e nós hoje. Né? Não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu não vou gastar muito tempo, mas esse versículo 9 do capítulo 3 aqui é muito usado por aqueles que não concordam, por aqueles que querem refutar, ou dizem que são contra, ou não entendem a doutrina da eleição. Né? E quando ouve a palavra predestinação, ele se arrepia. E muitos querem usar esse texto para dizer como é que Deus elegeu na eternidade alguns para a salvação e não elegeu outros, e por causa disso eles vão para o inferno. Mas se o texto está dizendo que o desejo dele é que todos cheguem ao arrependimento, então eles pegam esse todos aqui e interpretam esse todos aqui como sendo toda a raça generalizadamente, um tudo completo. Mas na realidade não é isso. Fica claro aqui que Pedro está se dirigindo aos crentes, aos leitores da sua carta, que ele diz que eram eleitos. Isso está claro. A palavra todos que aparece aqui, que gera essa polêmica, e diz como é que nós vamos então organizar, harmonizar esse texto de versículo 9 do capítulo 3 de 2 Pedro, por exemplo, com 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, pela fé na verdade. Como é que conciliam uma coisa com outra? Perguntam eles. Na realidade, a Bíblia é harmônica, do Gênesis ao Apocalipse, não tem contradição. Na realidade, esse todos aqui são todos os eleitos, todos os eleitos. Ainda existem muitos eleitos que não se arrependeram e vão se arrepender quando ouvirem o chamado geral. E aí o Espírito Santo vai fazer o chamado específico e eles vão se arrepender e vir ao Senhor. Então é por isso que Jesus ainda não veio. Por isso é que Jesus ainda não veio. E na hora que esse número se completar, ele virá em glória. É isso que Pedro está dizendo. Então, não julgue, não entre nessa conversa de que Jesus não vai voltar mais, está demorando. Puxa, já passaram 2000 anos. 2000 anos, ele falou que viria e não veio. Né? Meu pai falava que ele viria e morreu sem vê-lo. E meu avô falava, e meu bisavô, e assim por diante. Pense nisso não. Se ele não veio ainda, e ele de fato não veio ainda,
é porque ainda tem eleitos para serem alcançados. É por causa da bondade de Deus. E quando esse número se completar, Ele virá e virá em glória. Virá em glória. Mas, de fato, a doutrina da eleição é clara. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, o apóstolo diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, antes da fundação do mundo. Lá em Romanos capítulo 8, versos 28, 29 e 30, ele diz lá que Ele nos conheceu na eternidade, Ele nos escolheu na eternidade, nos predestinou na eternidade, nos chamou na eternidade, nos justificou na eternidade e, mais bonito ainda, o texto diz, nos glorificou na eternidade. Todos os verbos estão no passado, no auristo, na língua grega. Todos eles. Então, na realidade, Pedro está se dirigindo aqui aos seus leitores, aqueles que ele diz que eram eleitos, amados e guardados do Pai. Então ele diz, olha, Jesus ainda não voltou por causa da bondade dele, por causa da longanimidade dele para convosco, não querendo ele que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então ele vai voltar na hora certa. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Em nome de Jesus. Em nenhum momento, nós podemos esquecer da volta do Senhor Jesus. Em nenhum momento. Certamente, o pior erro da igreja hoje, dos crentes em geral, é viver como se Jesus não fosse voltar. Mas nós precisamos lembrar. No restante do texto, na próxima mensagem, Pedro vai dizer, nós devemos esperar e apressar a volta de Jesus, porque ela é certa, Ele virá, Ele virá. Se você vai ser encontrado aposto, digno, na volta dEle, eu não sei, mas que Ele virá, isso eu sei. Que Deus coloque isso no seu coração, que você tenha essa esperança, porque essa esperança é que nos dá alegria em meio às dificuldades, às lutas, às adversidades, às perseguições. É essa esperança. E essa esperança para nós, ela é certeza. Porque a nossa esperança é diferente da esperança do mundo. A nossa esperança está baseada na promessa daquele que tem palavra, que com a sua palavra trouxe à existência aquilo que não existia. Com a sua palavra, julgou o mundo a primeira vez. E com a sua palavra, julgará o mundo a segunda vez. Porque os céus que hoje existem, a terra que hoje existe, diz o texto, já estão entesourados para o julgamento final. O julgamento final já está decretado. É certo. E todos os ímpios serão julgados. Que Deus nos desperte para isso. E que os pregadores, a começar de mim, tenham essa consciência que o nosso papel não é entreter as pessoas. Que nosso papel não é fazer graça para o povo. Nosso papel é não deixar o povo esquecer das antigas doutrinas da graça. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso compromisso com a palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso.